Receba dessa capacitação sobrenatural. Receba da extensão da sua graça. Ele mede o universo a palmos. E os oceanos são a bacia na qual ele lava os pés. Ele chama as estrelas pelo nome. Ele se revelou a nós como El Shaddai. Eu sou aquele que faz o teu cálice transbordar. Eu sou aquele que traz a virada para a tua vida. Eu sou aquele que vai adiante de ti e, aleluia, destrói as portas de bronze e os ferrolhos de ferro, trazendo para você as riquezas das nações. Eu sou o teu Jireh, eu sou o teu pastor, eu sou o teu El Shaddai. Eu estou contigo, não te assombres, não temas, porque eu sou o teu Deus. Se passares pelas águas, elas não vão te afogar. Se passares pelo fogo, eles não vai te queimar. Agindo eu, agindo eu, agindo eu, agindo eu, curando eu, agindo eu. Ninguém pode impedir, nada pode parar. Oh, você abriu o mar. Você abriu o mar. E eu passei por ele. Ei, meus medos foram apagados. Você me resgatou. Você me resgatou. Sempre cantarei. Fala, eu sou. Segura, levanta as mãos para os céus e fala: Satanás, você perdeu. Diga: o ano passado ficou para trás. Fala para ele, diga: você tentou, levantou coisas, mas você não pode me parar. Diga: você perdeu a minha vida, você perdeu as minhas emoções, você perdeu o poder sobre a minha casa, você perdeu o poder sobre as minhas finanças. Diga para ele: você é derrotado, você é destituído de força. Diga: eu estou assentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Diga: como embaixador desse reino. Diga: como embaixador desse reino, eu libero agora decretos celestiais e envio agora anjos indo na minha frente, trazendo tudo que eu preciso, trazendo suprimento, trazendo riquezas, trazendo graça, trazendo favor. Diga: Deus está do meu lado, Ele está comigo. Eu não posso perder, eu não posso perder. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha torre forte, Ele é o meu abrigo, Ele é a minha força, Ele é o meu galardão, Ele é a minha torre forte. Por isso eu estou sempre por cima e não por baixo. Diga: esse novo mês que entra é um novo mês de multiplicação, de graça, de honra, de favor, de crescimento, de ripa, 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 se você crer, celebra. Se você crer, celebra. Se você cheirar, Você abriu o mar e eu passei por ele. Meus medos foram afogados. eu estava preso, mas Ele me resgatou. Você me resgatou e sempre cantarei. Fala: eu sou Filho de Deus. Eu sou filho. Eu sou filho. Sakamanagenelebekenda Ramanaga
Sacamanaganabará. Som de louvor, barulho de vitória, vamos, barulho de vitória, come on, yeah, mais do que vencedor, Sacarabaragara, cabeça e não cauda, por cima e não por baixo, vitorioso, desbravador. Essa é uma igreja de desbravadores, de pessoas que não param pelos empecilhos, de pessoas que são craques em passar por cima. Eu estou vendo aqui um bando de cortador de cabeça de gigante. Ei, Sacamanaga, exército do Senhor, igreja triunfante. Ei! Vitorioso! Meu pai não conhece o que é derrota. Oh, aleluia! Meu Deus não sabe o que é derrota. Ele não sabe perder. Então eu também não sei. Não vou abaixar minha cabeça para as pressões de Satanás. Esse é o ano do quem viver verá. Daqui para o meado do ano, um rompimento financeiro extraordinário. Não teve uma vez que eu não declarei sobre a minha vida que não aconteceu. Uma reviravolta celestial, uma mudança de quadro divino. É o que Ele vai fazer. Tão certo como o sol, tão certo como o vento, que embora eu não veja, mas eu sinto. Eu não preciso ver para crer. Oh, aleluia. Eu só preciso saber para crer. Ai, eu não. Ai. Rapaz, eu estou empolgado hoje com o que Deus vai fazer conosco nesses próximos meses. Eu estou empolgado, irmão. Oh, aleluia. Glória a Deus pelo dia. Glória a Deus pelo dia que eu parei de olhar as coisas pela perspectiva natural e comecei a olhar sentado junto com Cristo. Glória a Deus pelo dia que eu decidi assumir a identidade que Jesus Cristo, em tão dura pena, conquistou para mim. E parei até de me importar com o que as pessoas pensam da minha forma de falar ou de crer. Ah, pastor, mas a realidade do Brasil não é essa. É justamente isso. Eu não estou assentado no Brasil. O meu corpo está no Brasil. Eu estou assentado em um outro reino, em uma outra dimensão. Eu tenho um outro ministério. Fala assim, eu sou outro nível, outro nível. Teve uma pessoa que chegou para mim e disse: pastor, eu gosto da forma como o senhor prega, mas se o senhor falasse um pouquinho mais baixo, vá para lá, seu gelado. Eu sei o que é ficar calado e tomando as pancadas de Satanás e com medo de falar. Não, meu irmão, vá para o lado de lá. Que bicho cara de pau de torar, né, bicho? Vai falar mais baixo. Fale você mais baixo. Eu vou falar alto para o diabo ouvir, o demônio ouvir, a minha mente ouvir. Vou falar alto mesmo. Se você é um congelador, esse lugar não é o seu lugar. Pastor, eu sempre gostei de uma igreja mais... Nós amamos você, mas não é aqui. Aqui nós amamos a palavra e amamos o Espírito. Aqui nós somos fervorosos mesmo.
A Bíblia me diz: seja fervoroso no espírito, e água fervendo não está parada. Oh, aleluia. Água fervendo está em movimento e queima quem chega perto. O Senhor falou comigo ontem que de uma forma muito sutil, Satanás está tentando trocar ou infiltrar fermento em nossa doutrina e na forma como nós cremos na palavra de Deus, pois nós somos da fé do começo ao fim. Não, a minha fé, a minha teologia, a minha crença no meu Deus não se fundamenta em experiência humana. Nenhum homem da história que mudou a história olhando para a realidade. Todos os homens que mudaram a história olharam para algo que os outros diziam que era impossível, mas ele viu na cabeça dele como possível. Na época das cavernas era impossível ter luz elétrica, mas alguém ousou romper com esse status quo. Alguém disse: não é possível que nós vamos ficar parados aqui, entra ano e sai ano. Eu estou procurando saber para onde é que eu vou agora. Eu estou tentando. Oh, chacaraba. Não, irmão. Não. Eu estava ouvindo um pastor amigo nosso contando um testemunho muito interessante. Uma mulher, isso há muitos anos atrás. Se você sabe o que é isso, não dê glória a Deus, porque senão você vai revelar a sua idade. Mas veja, ela tinha em casa um multisystem. Quem lembra disso? Não é tão velho assim, mas talvez você mostre que você já trintou, quarentou. Ah, não, né? Falta poucos dias. Ela tinha um multisystem, e nesse multisystem pegava vários CDs. Ele contando isso é maravilhoso. Pegava vários CDs, e ela botava vários CDs, para tocar. E saía fazendo as coisas de casa, arrumando, caixinha de fósforo. E aí, esse pastor, quando novo, chegou na casa dela, e ela disse: olha, eu amo esse aparelho, consigo botar uns 4 ou 5 CDs aí, mas tem uma música específica, escuta isso pelo Espírito, não escuta com teus ouvidos naturais não. Tem uma música de um desses CDs aqui. Falar nisso, a gente botou o Rei da Glória ontem no YouTube. Se você não assistiu, vai assistir, cara de aço. Mas veja, tem uma música específica que toda vez que ela toca, eu paro tudo. Eu paro e me assento e começo a receber e desfrutar daquele momento. Vem uma atmosfera tão gostosa na minha casa. E ela diz: poxa menina, eu gosto tanto quando essa música toca. Quando passa, eu paro, vou voltar a fazer as minhas coisas, esperando o momento de voltar para aquele CD para tocar aquela mesma música. Presta atenção. E esse adolescente, que hoje é pastor, trouxe uma revelação poderosa para ela. Você sabia que no seu aparelho tem um botão chamado replay? Que você não precisa esperar, né? Pastor, 2010 foi o melhor ano da minha vida. 2011 foi, mas agora não, eu estou esperando. Não. Existe um botãozinho na tua vida chamado fé, que com ele você vive o melhor ano esse ano, depois, e no outro. Ele disse para aquela mulher: você não precisa esperar temporadas, ou esperar de tempos em tempos para você ter o ambiente que você gosta. Você pode colocar o replay, e no replay você vai escutar 500 vezes se você quiser. Aquilo mudou a vida daquela criatura. Eu acredito que ela furou o CD, porque o que ela pensava que era um ambiente de favorecimento de graça, um ambiente onde as coisas estavam favoráveis, onde ela pensava que era aqui e aqui e lá. Não. A vereda do justo é como a luz da aurora. Ela não para de brilhar, ela só aumenta o brilho, mas não para. Vai brilhando cada vez mais. Eu quero te dizer que o Deus que te trouxe até aqui vai te levar até lá, e a fé que te trouxe até aqui vai continuar te guiando até lá.
Não deixa experiência de homens ou a situação do nosso país mudar a tua ideia sobre quem Deus é e o que Ele faz. Sim, nós somos da fé mesmo. Sim, nós cremos com todas as letras que não foi Deus. Deus está provando, está botando na moinha, no leite. Eu não sei que Deus é esse que você crê. Você não precisa concordar com incredulidade. Eu estava sentado conversando com uma pessoa muito querida minha. Nunca mais tinha tido contato, mas tenho um apreço por ela. Sentei e ela começou a contar algumas coisas. Isso, aquilo, de uma mulher, de um casal, tudo muito bonitinho. Menino, de repente, quando eles decidiram casar, a mulher casou, feliz da vida. Ele começou a sentir uma dor no estômago, teve um tumor, foi para o hospital. E Deus levou. Eu disse, como é, menino? Eu disse, como é? Deus levou. Foi igual a filha de fulano que Deus levou. Que conversa de Deus levou? Eu disse, não, minha filha, não, esse negócio que você está crendo aí, esse negócio está errado aí. Por que está errado? Eu digo, porque você quer quantos versículos? Quer bem uns 20? Ela só deixou eu ler 12. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, e fica tranquilo, Ele não muda não. Pedro uma vez chegou achando que ia receber elogio de Jesus. Jesus, não quiseram receber tua palavra não. Vou orar, olha que fé. Vou orar e vai descer fogo do céu para consumir ele. Você acha que Jesus disse o quê? Rapaz, tu é o cara mesmo, bicho. Será que tu está crendo que tu orar desce fogo do céu? Não. Jesus falou, você não sabe de que espírito você é. Eu vim dar minha vida por esse povo. E você está dizendo que eu quero a morte deles? Tu tá doido, eu estou traduzindo para o português de... Diga, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes. E diz, descendo do alto, oh aleluia, do Pai das luzes, em quem não há mudança, não há sombra de variação. Ele é bom no começo, é bom no final, é bom. Ele é bom no início, no processo e na finalização. Ele permanece sendo o mesmo. A Bíblia diz que até quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque o caráter dele não pode ser mudado. E eu falei para essa pessoa, eu conheço o seu caráter, falei para ela, e sei que se chegasse 50 milhões de pessoas me dizendo que você, por exemplo, no meio da rua achou a bolsa de alguém aberta e puxou R$100 de dentro, não adianta, eu não ia acreditar, porque eu conheço, o teu caráter já foi revelado, você já me provou quem você é. Você está conseguindo? Ela disse, entendi. Eu digo, eu já entendi o caráter de Deus. Ele não usa as ferramentas de Satanás. Ele não dá aquilo que ele não tem. Ele simplesmente não pode fazer, porque ele não pode contrapor-se a ele mesmo. Ele se revelou e o atributo, um dos 7 nomes redentivos do Senhor é Rafa, eu sou. Está estabelecido, fincado, prego batido, ponta virada, está certo. Eu sou o que cura. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou daquilo que era mortal. O pastor Adalto falou muito bem, Atos capítulo 10, verso 38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, esse que é a revelação perfeita do caráter de Deus. Jesus Cristo é Deus andando em um corpo humano, visível. O que antes era um enigma, será que esse raio foi Deus? Eu não sei. Será que esse fogo, essa peste, esse buraco, isso, não sei. Tudo que é sobrenatural, vamos dizer que é de Deus. Se aconteceu ruim, Deus está chateado. Se deu certo, E aí Deus diz, espera aí que eu vou colocar agora, eu vou me colocar em um patamar onde você não vai ter dúvida. Eu vou me tornar um de vocês. E olha o meu procedimento. A Bíblia diz que Ele curou a todos os oprimidos do diabo. Os oprimidos de quem? Os oprimidos de quem? Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem. O meu Deus não trabalha com doença. Aí ela
disse assim: vocês do verbo. Eu digo, lá vem. Eu tenho 10 anos ouvindo isso. A vontade que eu tinha de dizer é a vontade. Não faça isso não. Falando a vontade. O que eu tinha de dizer era: eu tenho 10 anos crendo diferente do que você crê. Comparemos os frutos e nós vamos saber quais são as raízes que estão fincadas em bom solo ou não. Mas como nós andamos em amor e o objetivo do Evangelho não é envergonhar a pessoa, mas é conquistá-la com a verdade, porque uma das ferramentas de Satanás é a ignorância. A mulher só tinha aquele momento que ela amava, porque ela não sabia que tinha um botão que certificava ela o direito de ter aquele momento a hora que ela quiser. Oh, eu estou falando o que mesmo? Assim, ela chegou para mim: vocês da verbo, vocês dizem que a gente não passa por problema não, crente não passa por problema não. Eu digo, eu nunca falei isso, nenhum pregador, nenhum pastor, nenhum professor do rema, ninguém. Você deduziu isso talvez pela minha cara de vencedor. Você deduziu. Ninguém nunca pregou isso aqui. É porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Eu digo, lê o versículo todo. Não perca a alegria não, porque eu venci o mundo. Ah, mas muitas são as aflições do justo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Ah, vocês não querem passar pelo fogo não, ele disse. Eu disse, eu passo pelo fogo, ele só não me queima. Oh, aleluia. Eu disse, oxe, então você está concordando comigo? Eu disse, estou. Então qual é a diferença? Eu digo, a diferença é que você deixa o problema ter a palavra final. O monte existe, a tempestade existe. Como a muralha existiu para Josué, como o gigante existiu para Davi, como o mar estava na frente de Moisés, o problema sempre esteve, mas abra-se, vou te derrubar, muralha caia. Uma coisa é o problema aparecer, outra coisa é a minha reação a respeito dele. Não muda a minha posição, não muda a minha confissão, não. Pode sentar. Eu esqueci que vocês estão de pé. Aleluia. Não vai mudar a minha fé, não vai. Eu sou da fé do começo até o fim. Oh, aleluia. Tudo que Deus faz é bom. O nosso Pai é bom para sempre. Bom. Ele é bom, irmão. Bendize a minha alma ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. Coroa a minha vida de justiça, irmão. Sabe o que eu falei para essa pessoa? Tudo bem, tente me convencer do que você está crendo. Ah, fulano que eu conheço, fulano. Eu digo, pare aí. Não me convença com testemunho de pessoas não, porque pessoas mudam e eu não sei a vida dela com Deus. Por favor, convença-me a partir de um pilar ou de um fundamento inabalável. E só existe um. Abra a Bíblia e me mostre. Ela disse, você sabe que eu não vou conseguir te mostrar. Aí eu digo, aí lascou-se. Aí eu digo, falei a frase célebre do pai da reforma, Martinho Lutero, quando ele disse diante do rei que estava dizendo, negue o que você falou, negue, a justiça não é pela fé não, é pelos dogmas da igreja. O homem não pode ter ligação direta a Deus. A religião era aquela ali. A mesma coisa que a gente ouve hoje. Ele bota no leito, bota na moinha, bota na prensa, ele fura o rim, ele quebra as pernas. Eu ouvi um pastor de renome nesse país, quase 30 anos de pastoreio, dizer que ele pegou a lancha, foi passear no mar, e o barco bateu, ele quebrou as pernas, e ele disse, Deus quebrou minha perna. Eu disse, mas Deus estava na lancha, Deus que é o barbeiro, você sobe na lancha. Porque ele queria falar comigo, eu digo, Deus não é mudo não. A boca de Deus só abre quando alguma miséria acontece. Oh, aleluia.
Ele nos ensina, Ele nos corrige sim pela sua palavra, pelo testemunho interior. Ele não nos corrige com aquilo ou com a ferramenta que Ele mesmo me deu ferramentas para não passar por elas. Ela tentou me convencer que a tempestade que atingiu os discípulos de Jesus no barco foi Deus. Isso foi Deus. Eu digo, onde está escrito? Eu disse, minha filha, se o problema que está acontecendo na tua vida foi Deus, não ore para Ele, para que esse problema passe. Porque agindo Deus, foi Deus que botou esse câncer. Agindo Deus, quem impedirá? Eu estou apertado financeiramente, porque é a vontade de Deus. Segura, meu irmão, porque não tem ninguém, eu vou entender isso. Se é Ele que está agindo, ninguém vai conseguir impedir. Não adianta, não se esforce, não procure saída. Mas Deus, como é que Deus enviou a tempestade que o próprio Jesus, que é Deus, se levantou para dizer, se aquiete? Quer dizer que é Deus dizendo, bora tempestade de Jesus. Não, não é agora não. Uma casa dividida não subsiste. Jesus não poderia ir de conta, Ele disse, eu faço o que meu pai manda fazer. Se Deus dissesse lá de cima, bora tempestade, Jesus ia dizer, bora meu filho, bora, bota pocando, que se Deus mandou, é isso mesmo. Mas Jesus se levantou e repreendeu. Por que Ele repreendeu? Porque não vinha do endereço do Pai. Sim, irmãos, os problemas e aflições batem na nossa porta como um carteiro que entrega a carta. Agora, se não vier de Deus, manda devolver. Manda de volta para o remetente. Você recebe uma carta que não é sua em casa? Você diz, epa, aqui não. Não, mas o endereço está esse. Meu filho, o endereço é, mas meu nome não é esse, não mora nenhum Tiago aqui, por exemplo. Pode mandar esse negócio embora. Oh, aleluia. Aleluia. Logo no meado da pandemia, aquelas pressões na mente, porque pressões elas podem vir, elas só não podem formar uma fortaleza. E para formar ou não uma fortaleza vai depender de como você vai reagir a ela. E eu estou em casa, na verdade estava dormindo na casa do pastor. Levanto, normal, 9, 10, 11, 11h30 quando eu levanto, que eu boto o meu pé no chão para ir para o quarto dormir. Meu irmão, desceu um calafrio de cima a baixo, da ponta da minha cabeça até a ponta dos pés. E naquele exato momento, perceba que não é uma coisa natural. Entenda, doença nunca é natural, mas entenda, foi algo que foi de um segundo para o outro, desceu frio, febre, e tudo que você imaginar de ruim do capeta. Eu parei, fui para o quarto, deitei, o ar-condicionado no 16, estourando tudo, gelando, e eu, na verdade, perdão, o contrário, desliguei o ar-condicionado, porque eu estava com frio, o quarto ficou quente, feito um forno, meu amigo, e eu com frio, e eu com calor, sabe, sentindo frio, calor, você estava com tudo, você está entendendo que eu estou embolando, porque eu sentia frio e calor ao mesmo tempo, era um bocado de capeta, tentando, e veio aquela sugestão, te pegou. Não é? Eu sou o único pato na lagoa. Eu sei, seu cara de aço. A sua sorte é que você está de máscara. Porque pelos olhos aqui eu sei quem passou pela mesma coisa. Irmãos, aquela dor no corpo, dor na junta, e veio do nada. Deitei na cama e disse, rapaz, isso não pode vir de Deus, ter vindo de Deus. Ou eu vou dormir e agir como um ateu prático, porque tem pessoas que creem em Jesus, mas na prática são ateus, porque não recorrem a Deus quando precisam. Refúgio e fortaleza é Ele, socorro bem presente na hora da angústia. A tua fé cristã confessada com os teus lábios, às vezes mascara um coração ateu. E eu disse, eu sou da fé, para cima de mim não, capeta rabudo, como dizia uma tia minha, capeta de rabo. Eu dizia, eu nunca vi não, para saber se tem ou não tem, mas levantei, fui para a sala e tomei autoridade e disse, Satanás, você enviou
mas esse pacote não me pertence e não tem o meu nome. Então agora, na autoridade do nome de Jesus, eu cancelo os seus planos sobre o meu corpo e tomo autoridade sobre o meu corpo, que, diga-se de passagem, é propriedade exclusiva do Espírito Santo. Pegue o seu pacote e vá embora agora. O que foi que o senhor fez, pastor? Ficou esperando? Fui dormir, porque fé descansa. Dormi na mesma hora. Acordei e nunca mais senti nada. Por quê? Porque as pressões se levantam. Agora, as pessoas que acreditam que a doença vem de Deus, elas vão chorar, mas Deus não se move por choro. Se necessidade movesse o coração de Deus, um dos lugares de maiores atuações divinas seria a África, porque o que mais tem é necessidade. Deus só se agrada de fé. Hebreus capítulo 11, verso 6: sem fé é impossível agradar-lhe, porque importa que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Oh, aleluia! Satanás está tentando trazer fermento à nossa doutrina. Nós somos da fé do começo ao fim. Judas, no seu livro, disse o seguinte: exorta os irmãos para que com força eles batalhem para proteger a fé que de uma vez por toda foi entregue aos santos. E a exortação desse livro eu trago para nós nessa manhã. Você não precisa aceitar comentários de incredulidade. Chego no caixa, como é que vai as coisas? Eu digo, vai bem, passando as coisas. Tá ruim para todo mundo, né? Eu digo, para você. A pessoa acha um absurdo. Ei, você não pode dizer se você for dessa igreja não, irmão. Aí outro, rapaz, não vai ter um aqui que não vai pegar. É mulher do sapo, irmão. Vai pegar no capeta. Não vai porque eu estou de corpo fechado para a doença. Oh, glória a Deus. Aqui tem alegria demais para expulsar a doença, para expulsar os relatórios. Pastor, não passa por aperto? Passo. Não é sempre não, porque também é esculhambação, né? Esse negócio de estar aperto a vida toda, isso está errado, irmão. Mas o dia mal pode chegar. Mas nós passamos por ele. Passamos por ele. O livro de Provérbios, se eu não me engano, 19:3. Olha aí, Pati. A Bíblia diz que a estutícia ou a insensatez do homem que perverte, e ali a palavra perverter de fato é virar de cabeça para baixo, bagunçar. A estutícia, a insensatez do homem perverte o seu caminho, mas o seu coração se ira contra Deus. Ou seja, tem gente tomando decisões erradas na vida e no final, Deus, você não está me vendo não, é? Porque a pessoa me disse, então por que eu estou vivendo isso? Eu digo, eu sei lá, qual é o teu problema, minha filha? Problemas chegam, simplesmente a Bíblia diz também, por causa da palavra. Quando uma palavra é lançada, vai vir um roubador tentar tirar aquilo de você. Ok? Estamos em um mundo caído, que ainda, o mundo, a igreja não, mas o mundo ainda sofre das consequências do pecado, daquele que era a autoridade sobre o mundo, Adão. Pode ser influência maligna, pode. Jesus uma vez expulsou um espírito maligno, e a pessoa que era surda e muda foi curada. Deu para entender isso? Uma mulher que vivia encurvada, ele disse, como é que eu não vou livrar essa filha de Abraão, a quem Satanás mantém opressa? Pressões podem vir porque estamos no mundo decaído, pode vir porque a pessoa está tomando decisão errada na vida. Deu para entender? Não honra pai, não honra mãe, vive uma vida dissoluta, não aceita Jesus como Senhor, e quando morre, no caixão, o povo diz, Deus tomou para si mais uma flor. Deus... Ah, mas eu vou te pegar agora. Ele disse para mim, mas Deus permite. Eita, velho. Vocês pararam para mim e olharam, e agora, pastor? Definição da vontade permissiva de Deus.
A vontade permissiva de Deus é nada mais, nada menos do que Deus não influenciar no curso natural das coisas. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 5, nós temos o caso de um rapaz que estava dormindo com a mulher do pai. O filho dando corno no próprio pai. E o apóstolo Paulo disse: como é que vocês nem repreenderam essa pessoa? As decisões que ele tomou, o apóstolo Paulo disse: ok, então o corpo dele vai ser entregue para Satanás. Deus é tão misericordioso, porque a Bíblia ainda diz para que o espírito seja salvo no dia de Cristo. Ou seja, a salvação dele não foi perdida, mas ele trouxe condenação para a carne dele mais cedo do que é a vontade de Deus. Ok. E eu digo, então o cara erra. O que é a vontade permissiva de Deus? É simplesmente Deus permitir que as coisas tomem o curso natural, não influenciar no livre-arbítrio. Deus não influencia no nosso livre-arbítrio nem para o bem nem para o mal, irmão. Deu para entender isso? Ele não influencia no nosso livre-arbítrio. Nós oramos se quisermos, nós lemos a palavra se quisermos, mas também fazemos besteira se quisermos. É a insensatez, está certo o versículo 19:3? É a insensatez do homem que bota a vida dele de cabeça para baixo, e no final ele bota a culpa em Deus. Nós não precisamos de muito, irmãos, para sabermos quem Deus é. Deus coloca todos em uma situação de inculpável, na verdade, de indesculpáveis, porque a criação mostra quem Ele é. A grandeza, a beleza. Eu fico olhando às vezes no jardim lá de casa, ou quando eu passo e vejo algum jardim, eu digo, rapaz, as flores não poderiam ser tudo de uma cor, mas são cores diferentes, com manchas diferentes, é tanta diversidade, é tanta beleza. Ele fez simplesmente para nos agradar, irmãos, para mostrar o caráter dele. Fez coisas que tiram o nosso fôlego só de olhar. Para quê? Para nos agradar. Jesus disse: peça, meu filho, e vocês vão receber. Para quê? Para mostrar que eu posso? Não, para que a vossa alegria seja completa. Deus tem um prazer insaciável de nos ver alegres e felizes, de nos coroar com vida, irmãos. Oh, aleluia. Ah, mas o apóstolo Paulo tomou chicotada. Graças a Deus que eu não vivo na época dele. Não tente se comparar com um mártir da Bíblia, irmãos. Não tente comparar-se com os apóstolos fundacionais, aqueles que estavam em uma época onde o correto, se alguém vir me bater, eu já chamo a polícia, irmão. Deu para entender isso? Oh, aleluia. Então, às vezes é a falta até de bom senso, de parar para pensar. Óbvio, tem irmãos que sofrem na carne hoje, estão em situações ou em países que são perseguidos. Tem, é verdade. Aleluia. Mas Deus concede graça, Deus concede força. Mas graças a Deus que estamos no nosso país, irmão. Aleluia. Então, se no local, até mesmo geográfico onde eu estou, eu não preciso passar por algumas coisas, eu não vou passar. Tem pessoas que parecem que só vão se sentir crente de verdade se for para o Oriente Médio, para a faixa de Gaza, e tomar um tiro em nome de Jesus. Agora eu sou crente. Irmão, vá você, porque eu não vou para onde Deus não me mandou. E outra coisa, quem está lá, eu não sei o que ele crê, o que ele não crê não, irmão. Deu para entender isso? Porque tem pessoas que sofrem e dizem, não, estou sofrendo por amor ao Evangelho, mas poderia ter tomado a autoridade. Não conhece a autoridade, não toma a autoridade. Então, existem N razões pelas quais as pessoas morrem, irmão. Às vezes Deus está olhando do céu e dizendo, se Ele conhecesse a autoridade que eu dei, Ele teria parado essa ação de Satanás. É por isso que a gente precisa estudar no remo. Oh, aleluia. Para entender. Agora veja, para a gente concluir. Limpe agora o seu HD sobre todo o seu conhecimento de Deus. Limpe agora. Digamos que você não sabe de nada. Ok. E nós vamos para Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis capítulo 1, verso 1. E eu tinha dito a parte que eu ia pregar rápido hoje, mas já eu estou terminando. Aí ela sempre diz assim,
Não, pare, porque você faz a parte 2 depois, né? Continua a noite, não. A noite que a gente vai pregar é ela. É ela. Presta atenção, irmãos. Leia agora como se você não reconhece, não soubesse nada, ok? Você agora é uma pessoa que não nasceu de novo, não conhece o Evangelho, não sabe quem é Deus. E a Bíblia é a revelação do caráter de Deus, é Deus se revelando para a humanidade. E creio, irmãos, que até a ordem dessa revelação progressiva é importante para entendermos algumas coisas. Então leiamos o primeiro versículo da Bíblia. No princípio, criou Deus. Diga, criou. Os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja. Diga, haja. Haja luz, e houve luz. Ele chamou a luz, ele fez separação entre a luz e as trevas, chamou a luz de dia, as trevas de noite. Foi à tarde da manhã, do dia primeiro, disse Deus, haja, diga de novo, haja. Haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas, e Deus fez a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam, entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus, diga, chamou, oh, aleluia, a expansão de céus, e foi à tarde, amanhã, no dia segundo, e disse Deus, ajuntem-se, diga, ajunte-se, as águas debaixo dos céus em um lugar, e apareça, diga, apareça a porção seca, assim foi. Chamou Deus a porção seca de terra, o ajuntamento de água, Deus chamou de mares, e viu Deus, e disse Deus, produza, diga, produza, a terra erva verde, tal, pula comigo para o verso 20, para a gente ganhar tempo. E disse Deus, produzam as águas, fala, produza. Aqui a minha versão está, produza abundantemente. Répteis de alma vivente, voem as aves, e Deus criou as grandes baleias e todo o réptil e tal. Alguns versículos abaixo, Deus abençoou dizendo, frutificai, diga, frutificai. E multiplicai, fala, multiplicai. E enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra, e foi à tarde, amanhã, e disse Deus, produza a terra, fala, produza. Presta atenção, não sabemos quem é Deus, ok? E lemos o primeiro versículo da revelação do caráter dele. A Bíblia revela a história da humanidade e como Deus se revelou para o homem. Eu não preciso de muita coisa para saber que Deus é um Deus que cria e que cria falando. Se nós fôssemos fazer um compilado aqui, nós temos haja, apareça, ajunte-se, produza, multiplique, frutifique, encha. Oh, aleluia. Diga, Deus cria e cria pela sua palavra. Diga de novo, Deus cria e cria pela palavra. Presta atenção, irmão, presta atenção, irmão. Deus cria e cria pela palavra. Deus cria e Ele cria falando. Deus cria e Ele cria falando. Eu não estou repetindo para lhe abusar, não. É porque senão a gente perde Ele é um Deus criador. Veja, Ele não responde ao caos desejando, Ele responde ao caos criando o que Ele quer, e Ele cria falando. Lemos o versículo 20, 21, 22, 23, 24, verso 26, Deus cria e cria falando. E no verso 26 Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu gosto da versão que diz, faça-se o homem, e que ele seja, opere e faça como nós fazemos. Façamos o homem e que ele responda aos problemas, que ele, oh aleluia, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Uma vez eu perguntei à pessoa, por que você acha que Deus criou o homem? Deus criou o homem para o homem adorá-lo. Deus tem adoração, irmãos. Existem mais anjos nos céus do que homem na terra, e anjo não desafina. A Bíblia diz que tem corais de anjos que estão ao redor do trono, corais só para dizer santo, santo, e outros corais só digno, digno, e outros corais vencedor, e isso por toda a eternidade, ininterruptamente. Não venha me dizer que Deus precisa de adoração, até porque Deus, se Deus tivesse
necessidade não seria Deus. Ele é autossuficiente, Ele mesmo se supre. Ele só precisa dele mesmo e acabou. Pastor, então por que Deus criou um homem se não foi para adorá-lo? A resposta está no primeiro capítulo ainda. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre todas as coisas. O propósito vem logo depois da criação. Veja, se Deus aqui, a imagem que nós temos de Deus até agora, porque eu sempre pensei que esse façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança, foi a respeito do homem ser um espírito como Deus é, e não está errado pensar dessa forma. Mas nós precisamos parar para entender que até aqui, a única revelação do caráter, o único lampejo de quem Deus é que é criador e que cria falando. Nós só temos isso aqui. Oh, aleluia! Eu fui criado à imagem e semelhança dele. Que imagem, que semelhança? Criador e que não responde aos problemas calado. Eu resolvo falando. O homem é criador. Irmãos, não foi Deus que criou esse microfone. Não foi Deus que criou a caixa, não foi Deus que criou. Veja, bara, que é o verbo hebraico criar a partir do nada, somente Deus. É só Deus que cria do nada. Mas a partir de tudo que Deus criou o homem para criar, e nós criamos tanta coisa. Quisermos sair de um lugar para o outro mais rápido, a gente cria um avião, bota a gente e vai do lado para o outro. Quer conversar, a gente cria um aparelho, bate aqui, conversa com um cara na China. O que é isso? A centelha divina de criação dentro do homem. Nós não nos acostumamos com barreira. O homem não se acostuma com barreira. Eu preciso falar, vou criar o microfone, mas a minha voz vai chegar. O que é isso? É uma insatisfação inerente à nossa natureza. Insatisfação com limitação. O homem ele é naturalmente e divinamente insatisfeito com limitações. Nós não gostamos de ser limitados. Você sabe que isso é verdade. Porque o nosso DNAzinho lá, o nosso sangue divino, oh aleluia, corre, nas nossas veias correm palavras como mais que vencedor, cabeça e não cauda, por cima e não por baixo, coroa da criação. Oh, aleluia. Então se Deus criou todas as coisas e resolvia as broncas dele falando, e eu fui criado à imagem e semelhança dele, por que sois tão tímidos? Quando Jesus acordou e repreendeu a tempestade, Jesus disse essa frase para eles. Jesus levantou, tomou a autoridade contra a tempestade e disse: por que sois tão tímidos? Irmãos, vamos usar a nossa cabeça agora. Qual é a primeira e principal característica de alguém que é tímido? Nós lemos por que sois tão tímidos de uma forma muito romântica, mas na verdade Deus estava falando: por que vocês não falaram nada? Por que vocês aceitaram isso, vieram me chamar em vez de ter falado alguma coisa? Por que essa timidez? Irmãos, os pastores dessa igreja, nós não vamos nos acostumar em ver os nossos membros que começaram na fé, tentando terminar na força do braço, e não agindo conforme os princípios que nós ensinamos aqui nessa igreja, e que nós aprendemos na nossa liderança. Nós vamos continuar corrigindo quem fala negativo, porque nós não vamos abrir mão da pureza daquilo que nós pregamos nesse lugar. Olha para o seu irmão, fala para ele: não fala negativo. Fala para ele: para de falar besteira. Diga: conserve a fé que você recebeu. Não abra mão da fé que você recebeu. Oh, aleluia. Ontem, quando eu pensava nisso, de fato, para terminar agora, eu estava lendo Gálatas capítulo 3, verso 1, diz: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado e crucificado entre vós? Eu só quero saber de vocês uma coisa: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, estão tentando acabar pela carne? Receber uma palavra que resolve o problema, porque nós já provamos que resolve,
e está tentando terminar com o seu contatozinho no telefone, sem antes chamar para fora as promessas e palavras que você recebeu. Ele diz assim: será que em vão vocês passaram por tantas coisas? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e aquele que opera milagres entre vós, faz pelo seu esforço ou faz pela pregação da fé? Rapaz, quando o Senhor me mostrou isso ontem, eu dei uma rodada no manto lá em casa. Pare para pensar, irmãos. Os maiores milagres que nós recebemos não foi pelo nosso esforço, foi pela pregação da fé. Foi ter escutado uma palavra, ou palavra inspirada escrita, ou palavra inspirada falada. Nós recebemos, cremos com o coração, falamos com a nossa boca e celebramos, e a coisa aconteceu. E o apóstolo Paulo disse: por que vocês são insensatos, tendo recebido milagres e prodígios pela pregação da fé, e vai tentar desenrolar esse ano agora na força do Senhor, falando incredulidade, tentando resolver do seu jeito, com a sua própria força. Pessoas que precisam de portas abertas. Eu vou terminar agora aqui, e você já tem mais ou menos 2, 3, 4 semanas que precisa disso. Mas digamos hoje, não me responda por favor, mas quem aqui precisa de uma porta, não me responda, aberta? Minha pergunta é: você já falou sobre ela hoje? Deu para entender isso? Quando as pessoas dizem: pastor, eu estou crendo nisso há tanto tempo, estou crendo nisso há tanto tempo, estou crendo. Eu digo: está crendo? Estou crendo, pastor, estou dizendo ao Senhor, acredite, palavra de homem, eu estou crendo. Eu digo: você confessou isso hoje? Eita, não, é porque hoje eu saí na correria e não sei o quê. Eu digo: senta de novo, não cesse de falar, de dia e de noite, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Eu digo: não queira o resultado do Senhor se você não cumpre os princípios dele. As suas primeiras palavras de manhã devem ser as suas confissões de fé. Samuel acordou e acordou para reinar. Vai tomando banho, irmão. Vai tomando banho e vai dizendo: assim como essa água está caindo sobre o meu corpo, está vindo uma cachoeira de bênção, de provisão, de graça, de favor, de honra. Eu vou sair do meu quarto hoje para reinar, vou sair para ter ideias, vou sair para fazer o impossível. Mas você acorda calado. Não existe queda de gigante se não tem uma boca que fala. Oh, aleluia! Pastor, resuma qual é a palavra de hoje. É uma exortação a permanecer nos princípios que nós já recebemos. Fala para o seu irmão: permanece, irmão. Permanece, irmão. Fala para ele assim agora, voz de profeta, voz de profeta. Aponta o dedo de profeta na cara dele e diga: está mais perto do que você pensa. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia.